Isso aconteceu agora há pouco, por volta das 10 horas, às 6 horas, 6h05 mais ou menos. A informação que também chega aqui para mim que houve, além desse pedido de prisão domiciliar, também apreender o celular do ex-presidente, não é isso? Exato, Leandro. Eu estava neste minuto, enquanto o Pedro Venceslau falava, lendo essa decisão do Supremo Tribunal Federal e o fato de Jair Bolsonaro ter aparecido nas redes sociais nesse final de semana, participando por videochamada, mesmo que calado, das manifestações que ocorreram em várias partes do Brasil, em diversas capitais, pesou para que essa decisão de Alexandre de Moraes fosse tomada. E agora nós temos que pensar no próximo passo. A base do ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive em conexão com os Estados Unidos, tem dito que a Lei Magnitsky seria estendida a outros ministros do Supremo Tribunal Federal se houvesse mais decisões em relação a Jair Bolsonaro. Então, agora há a possibilidade de que essas medidas sejam estendidas a juízes que são técnicos do Supremo Tribunal e também a outros membros da Suprema Corte. Antes, a gente falava aqui que os únicos que estariam livres dessas punições, a princípio, seriam os ministros Luiz Fux, que tem votado de forma divergente quando a decisão é colegiada em relação a Jair Bolsonaro, e também André Mendonça e Cássio Nunes Marques, que foram os ministros indicados por Jair Bolsonaro. Essa nova decisão escala o tensionamento entre a base de Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal e, por consequência, nessa conexão com Donald Trump, que tem comprado a briga do ex-presidente brasileiro. É uma decisão que surpreende, embora o ministro do STF, Alexandre de Moraes, já tenha avisado isso antes, e agora essa prisão domiciliar certamente terá muita repercussão nas redes sociais e vai alimentar uma nova mobilização da direita, que já promete um 7 de setembro maior do que foram as manifestações de ontem. É uma decisão de última hora que, embora alguns pudessem aguardar, é uma surpresa, porque agora, com a chegada do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro previsto para meados de setembro, antes disso ele chega numa punição ou numa medida cautelar máxima antes da prisão de fato, que é a prisão domiciliar, que vem em sequência da tornozeleira eletrônica. Então, agora certamente vamos acompanhar as repercussões na base de Bolsonaro e o primeiro dia de fato de funcionamento do Congresso Nacional, que vai ser amanhã, quando já tem sessão. Exato, Leandro. Eu estava neste minuto, enquanto o Pedro Venceslau falava, lendo essa decisão do Supremo Tribunal Federal e o fato de Jair Bolsonaro ter aparecido nas redes sociais nesse final de semana, participando por videochamada, mesmo que calado, das manifestações que ocorreram em várias partes do Brasil, em diversas capitais, pesou para que essa decisão de Alexandre de Moraes fosse tomada. E agora nós temos que pensar no próximo passo. A base do ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive em conexão com os Estados Unidos, tem dito que a Lei Magnitsky seria estendida a outros ministros do Supremo Tribunal Federal se houvesse mais decisões em relação a Jair Bolsonaro. Então, agora há a possibilidade de que essas medidas sejam estendidas a juízes que são técnicos do Supremo Tribunal e também